Nicodemos. Nicodemos era um teólogo, Nicodemos era um professor daquela faculdade naquele tempo. Nicodemos dava aula para sacerdotes, para escribas, para fariseus. Nicodemos era mestre da lei, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os livros sapienciais, os livros proféticos, os livros históricos, na ordem cronológica de tempos e datas. Ele conhecia cada versículo bíblico, cada capítulo. Ele conhecia a promessa e ele sabia da vinda do Messias. Mas ele chega até o mestre e disse: mestre, como pode o homem sendo velho nascer de novo? Poderia ele voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Não, Jesus disse: não. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E ele, como teólogo, como profeta, ele não soube discernir. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus ocultou as suas maiores obras para revelar aos pequeninos. Deus ocultou toda a sua unção, todo o seu poder dos sábios para revelar àqueles que não têm. O justo, ele pode cair 7 vezes e Deus o levantará. Essa mensagem é para quem acha que não é nada. Essa mensagem é para aquelas pessoas que são desprezadas. Essa mensagem é para aquelas pessoas que se sentem abandonadas. Quanto mais a pessoa é abandonada, mais Deus está presente na vida dela. Quanto mais ela está na caverna, mais Deus fala com ela. Quanto mais ela vive um deserto, mais os céus está presente. Porque a palavra fala que é no deserto que a coluna de fogo guia o povo de Israel à noite. A Bíblia fala que é no deserto que a coluna de nuvem guia o povo à noite. Se você está no deserto, Deus está com você. Se você está na caverna, sem amigos, abandonado, humilhado, desamparado, Deus está com você. Deus sempre está no deserto. Deus sempre está na caverna. Deus sempre está no monte. Quando Abraão ia se encontrar com Deus, Abraão ia até o monte Moriá, ia para o deserto. Quando Jacó se encontrou com Deus, ele fugia do seu irmão. É na luta, é no sofrimento que encontramos com Deus. Jacó fugindo de Esaú, Esaú querendo matar Jacó porque ele tinha herdado o direito de primogenitura. Jacó chega até no deserto e ali ele vê uma escada. Ele viu a escada porque o seu coração era segundo o coração de Deus. Ele era um ladrão, ele era um assaltante, mas Deus viu o coração dele. Ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça. E a Bíblia fala que ele se torna Israel. Moisés, para encontrar Deus, ele teve que viver 40 anos no deserto. Às vezes não entendemos porque a bênção demora tanto. Às vezes não entendemos porque tanto sofrimento. É porque Deus está te preparando. E para te preparar, Ele tem que te moldar. Ele tem que fazer de você um vaso. E às vezes não sabemos esperar, não suportamos, não temos paciência, não temos humildade. Achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou, que a igreja não está abençoada, vou procurar outra. Ei, é seu deserto, você tem que esperar. Ei, é sua caverna. Ei, é seu monte. Ei, Moisés ficou 40 dias no monte. E o povo achou que Moisés estava morto e fez um bezerro de ouro para adorar. Eu quero te dizer, muita gente acha que você está no monte e está morto, mas você está conversando com Deus. Muita gente acha que você está apagado
você está morto, está derrotado. Deus está te preparando para uma grande obra. Muitas pessoas acham que você está abandonada numa caverna como Elias, escondido, fugido e humilhado. Ei, Deus vai fazer você retornar e você sozinho vai destruir 850 profetas. Você crê? Então glorifica. Ora maia canta labassu, oia cataramahaia, xalama canta labassu. Às vezes as pessoas acham que você está apagado, que você está destruído, que sua família está acabada. Ei, mas para toda reação existe uma ação. Falei certo ou falei ao contrário? Essa reação que aos teus olhos pode parecer o fim, é o começo para Deus. A história de Deus na sua vida, ela não tem um ponto final no seu sofrimento. É apenas uma vírgula para uma grande história. Moisés findou a sua história no Egito cometendo homicídio. E muitos acharam que ele era o seu fim. Era um homem que estava sendo preparado para ser um líder do Egito. E Deus não fez dele só um líder do Egito, mas um líder de toda a terra. É só uma vírgula. Elias na caverna, todos acharam Elias acabou o profeta. E Deus honrou Elias de uma forma sobrenatural. O fim para o homem é o começo para Deus. Os nossos pensamentos são completamente diferentes de Deus. Às vezes pensamos de uma forma e Deus está pensando de outra. Às vezes falamos uma coisa e Deus está dizendo outra. Às vezes queremos uma coisa e Deus está assim: filho, eu quero te dar uma coisa bem melhor. Às vezes nem sabemos pedir a Deus o que queremos. Às vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Aprenda a esperar. A Bíblia é um livro da paciência. Aprendam com Jó a paciência. Está doendo, glorifica a Deus. Perdeu tudo, dá graças a Deus. Ei, o fim, repita comigo: o fim não é o final. O fim para nós é uma vírgula e é um começo para Deus. Levanta a mão. Na minha vida, onde todos vão ver uma nova história, uma história de glória, uma história de paz, uma história de prosperidade, uma história de saúde, uma história de vitória. Jesus disse: para que nós nascêssemos de novo, nós precisávamos morrer. O final da sua história é o começo de uma nova história. E às vezes precisamos terminar uma história. Eu te contei uma história que não é da Globo. Eu te contei uma história aqui que não é da novela das 8. Eu te contei a história de Adão, a história de Noé. Eu te contei a história de Abraão. Não é um filme americano nem italiano. Eu te contei uma história bíblica, a história de Jacó, a história de Moisés. Poderia contar a história de José, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Não é um conto de fadas, não é uma minissérie brasileira, não é um livro da Agatha Christie. É história, não é metamorfose, não é astrologia, é a palavra de Deus. Estou falando de Jesus na vida de homens e mulheres como Esther, como Ruth.